Mike Jones é o criador do canal cristão no YouTube Inspiring Philosophy. Ele teve uma discussão com outro especialista cristão em Islã que não sabe o que é Tafsir Sadi. Eu sei muito sobre isso. Tafsir, o que é isso? Eu nunca encontrei isso, eu nunca deparei com isso. Também não estou familiarizado com isso. Tafsir. Eles discutiram se o profeta Muhammad é mencionado pelo nome na Bíblia. Mas por algum motivo, Mike ficou envergonhado ao ler a Bíblia e pediu desculpas à mãe dele antes de ler o que supostamente é a palavra de Deus. Peço desculpas à minha mãe por pensar. Inshallah, eu vou tentar defender a honra do nosso amado profeta Salomão das alegações da Bíblia. Então, sem perder tempo, vamos assistir aos trechos e já voltamos. Vamos olhar a seção que foi cortada nos manuscritos do Mar Morto. É tipo 4.7 para 6.11. Porque isso é tipo, essa é a parte sexualmente explícita. É aqui que a relação sexual está acontecendo. Peço desculpas à minha mãe pelas coisas que eu posso dizer aqui. Eu vou tentar usar uma linguagem diferente e não ser tão explícito. Como você pode ficar envergonhado ao ler a palavra de Deus? Subhanallah, ele está admitindo que mudou as palavras de Deus para se encaixar na própria moral dele, em vez de aceitar o que Deus diz. É por isso que nós, muçulmanos, estamos dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, e você nunca deveria se envergonhar de ler as palavras do nosso Criador. Mas, quer dizer, se você for para o Cântico dos Cânticos, começando no capítulo 4, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Como? Salomão está descrevendo sua noiva aqui, mais ou menos no final. Então, se você for para o versículo tipo 10, quão linda você é, meu amor, minha irmã, minha noiva. Quão melhor é o seu amor do que o vinho. A fragrância dos seus olhos é melhor do que qualquer especiaria. Seus lábios gotejam néctar. Eu sinto que deveria estar tocando Barry White em algum lugar. Mel e leite debaixo da sua língua. Ó, querida. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Lembre-se, esta é a palavra de Deus. E este é o profeta Salomão falando segundo eles. O Cântico dos Cânticos é um poema de amor cheio de frases eróticas e sexuais que eu nunca deixaria nenhuma criança ler. Até eu me sinto desconfortável lendo isso. Quando eu ouvi alguns muçulmanos afirmando que o profeta Muhammad é mencionado pelo nome no Cântico dos Cânticos, eu fui e comecei a ler. E eu imediatamente fiquei confuso. Como essa sujeira pode ser associada ao nosso amado profeta? Cântico dos Cânticos 5, verso 16. A boca dele é a própria doçura. Ele é completamente encantador. Este é meu amado, este é meu amigo. Filhas de Jerusalém. Este verso supostamente fala sobre o profeta Muhammad, e a palavra encantador em hebraico é marimu ou mamadim, que na verdade significa desejo, deleite, graça, beleza e algo precioso. Nenhum tradutor, seja cristão, judeu ou secular, traduziu a palavra mamadim como Muhammad. Pode parecer semelhante, mas na realidade, eu pessoalmente não conheço nenhum estudioso que aceite que seja um nome próprio. E Allah sabe o que é melhor. E, além disso, vamos ler apenas 2 versos antes deste verso. Cântico dos Cânticos 5, verso 14 e 15. Os braços dele são varas de ouro, adornadas com joias. O corpo dele é polido, de marfim, adornado com safiros. As pernas dele são colunas de alabastro, apoiadas em bases de ouro. A aparência dele é como a do Líbano, escolhida como cedros. Você aceitaria que alguém descrevesse o profeta Muhammad com essas descrições? Mas, para sermos intelectualmente honestos, vamos ouvir o doutor Zakir Naik dar sua explicação sobre por que o Cântico dos Cânticos se refere ao profeta Muhammad. Para as irmãs, façam a pergunta. Ela deu o hebraico do versículo da Bíblia do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16. Que diz? Que significa? Irmã, traduz apenas uma palavra. Significa que ele é muito doce. Ele é completamente adorável. Ele é meu amado. Ele é meu amigo. Ó filhas de Jerusalém,
Essa é a tradução completa do versículo hebraico que ela citou. E quando diz nas línguas semíticas, quando você dá respeito, você adiciona um M a isso. Assim como Alá é para Deus, Elohim é respeito por Deus. A mesma coisa acontece com o nome Muhammad. Eles adicionam N, e isso significa, diz Muhammad N. Então, se você ler o texto original, o nome de Muhammad, que a paz esteja com ele, é até mencionado na Bíblia. Com todo o respeito que eu tenho pelo doutor Zakir Naik, que Alá o abençoe pelo seu trabalho incrível, eu pessoalmente me recuso a aceitar isso. Cântico dos Cânticos 5:16 se refere ao profeta Muhammad. E se alguém puder me provar que estou errado, estou sempre aberto a correções e a aprender. Agora vamos voltar a isso. Cristão, que está envergonhado de ler sua própria escritura. O versículo 12 é interessante. Seu jardim está trancado. O jardim da noiva está trancado. É uma fonte. Então, isso está associado à água. Então diz, seus brotos são um pomar de romãs. Agora, Tremperlon escreveu um comentário sobre o Cântico dos Cânticos. Diz que isso se refere a coisas que meio que se estendem. Ele sugere que pode se referir à área do tapete. Eu acho que você poderia dizer, se eu pudesse colocar isso da maneira mais limpa possível, e também por causa do que vem a seguir. Diz que seus brotos, a área do tapete, é um pomar de romãs, mas a escolha é de frutas. E, então, sabemos que é uma área que está associada à água, úmida. É um jardim. Tem brotos. E, se você descer até o versículo 16, ele diz, sopra. Ele fala sobre o vento do norte, o vento do sul, sopra sobre meu jardim. Deixe suas especiarias fluírem. Ele meio que quer conseguir um cheiro de algo, parece, com base nisso. É nisso que os cristãos estão nos chamando a acreditar. É esta a palavra de Deus. Por favor, cristãos, me respondam essa pergunta. Por que vocês estão protestando nas escolas e exigindo a remoção dos livros com temática arco-íris? Se você tem um grande problema com crianças lendo esses livros e sendo corrompidas pela natureza explícita deles, então por que você não tem problema com seus filhos lendo a Bíblia? Você também deveria exigir das mesmas escolas a remoção da Bíblia, já que ela tem o mesmo problema. Por que estou fazendo essa pergunta se isso já aconteceu? Um distrito escolar nos Estados Unidos. O estado de Utah removeu a Bíblia das escolas de ensino fundamental e médio por conter vulgaridade e violência. A medida segue uma reclamação de um pai de que a Bíblia King James tem material inadequado para crianças. O governo republicano de Utah aprovou uma lei em 2022 proibindo livros pornográficos e indecentes nas escolas. E eu realmente concordo com o distrito escolar de Davis na decisão de remover a Bíblia. Não é adequado para crianças, mas também para adultos. Ninguém deveria estar promovendo o politeísmo. E Deus se tornou um bebê. Ezequiel 23, verso 20 a 21. Lá, ela desejou seus amantes, cujos genitais eram como os de burros, e cuja emissão era como a de cavalos. Então você ansiava pela lascívia da sua juventude, quando no Egito, seu colo era acariciado e seus seios jovens eram apalpados. Ninguém deveria estar promovendo essa imundície, e isso deveria ser banido imediatamente. Todo mundo está melhor sem isso. Vamos olhar no que lemos até aqui. Salomão está fazendo sexo com sua noiva. Ele faz sexo oral nela. Eles têm relações sexuais. Ele vai embora. Ela está buscando ele. E vem as filhas de Jerusalém. Quem ela está descrevendo? Pela primeira vez, eu estou concordando com o cristão. A implicação de acreditar que Muhammad está se referindo ao profeta Muhammad é nojento, na minha humilde opinião, para dizer o mínimo. Lendo o Cântico dos Cânticos no contexto, podemos ver claramente que é uma história entre um homem e uma mulher, fazendo o que tem que fazer e promovendo isso sem nenhuma vergonha para todo mundo. Eu me recuso a aceitar que essa história é real. E do profeta Salomão alaihi salam, nosso amado profeta Salomão alaihi salam nunca diria palavras tão indecentes. Salomão alaihi salam foi um dos melhores homens que já pisaram na terra. Ele é um verdadeiro profeta de Deus, e ele nunca duvidou assim. A afirmação do cristão, sim, você me ouviu corretamente. Eles acreditam que Salomão, que é um profeta de Deus, se tornou um descrente. Eu citaria 1 Reis 11, verso 4. À medida que Salomão envelheceu, sua esposa desviou seu coração para outros deuses. E seu coração não estava totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus,
como o coração de Davi, seu pai, havia sido. Que Allah trate com as pessoas que escreveram tais mentiras sobre nosso amado profeta Salomão. Nós muçulmanos somos os verdadeiros seguidores dos profetas de Deus. Salomão, Davi, Moisés, Abraão e todos os profetas de Deus estão livres das mentiras da Bíblia, e nós nunca aceitaríamos suas mentiras sobre eles. Não foi Salomão quem duvidou, mas a descrença do diabo. Ensinando às pessoas magia e aquilo que foi revelado aos 2 anjos na Babilônia, Marut e Marut. Allah defendeu a honra dos profetas de Deus e refutou as mentiras da Bíblia. Como você pode acreditar que um profeta de Deus pode dormir com suas próprias filhas? Subhanallah. É isso que eles acreditam sobre o profeta Ló. Gênesis 19, verso 36. Então ambas as filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. É isso que eles acreditam sobre os profetas de Deus, os melhores seres humanos que já existiram. Os profetas de Deus são protegidos de tais ações e pecados graves. Eles são o melhor exemplo para nós seguirmos. E a sua Bíblia está mentindo e distorcendo o caráter deles. Aqueles que acreditam e não misturam sua crença com injustiça, esses terão segurança e estão bem guiados. E esse foi nosso argumento conclusivo, que apresentamos a Abraão contra seu povo. Elevamos por decretos a quem quisermos. De fato, seu Senhor é sábio e conhecedor. E nós lhe demos, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles nós guiamos, e Noé nós guiamos antes, e entre seus descendentes, Davi, Salomão, Jó, José, Moisés e Arão. Assim, recompensamos os que fazem o bem. E Zacarias, e João, e Jerusalém e Elias, e todos eram dos justos, Ismael e Elias e João e Ló. E todos eles foram preferidos sobre os mundos, e alguns entre seus pais, seus descendentes e seus irmãos. E nós os escolhemos, e os guiamos para um caminho reto. Que Allah nos perdoe nossos pecados e falhas e nos conceda sucesso nesta vida e na próxima. E estar com os profetas de Allah no Janatu. Espero que você tenha se beneficiado deste vídeo. Você também pode assistir a este vídeo sobre Ben Shapiro, afirmando que ele prefere Firdaus, Islã, sobre Islã. E não esqueça de se inscrever para uploads diários. Obrigado por assistir. Assalamu alaikum.